Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês acerca de é importante estudar grego clássico se o seu interesse é só grego koiné? Então, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, assine as notificações. 2025 chegou e eu quase não estava falando mais de grego no canal aqui, pelo amor de Deus, né? Sacanagem da minha parte. Mas se mantenha no vídeo aqui. Na descrição você vai encontrar um curso de teologia pagamento único. E vamos dialogar sobre isso. Tá? Acontece o seguinte. Em alguns vídeos anteriores sobre estudos, que eu falei sobre estudos bíblicos, sempre você vai chegar na sua vida de estudo e você vai chegar num ponto em que o estudo que você tem feito até aquele momento não vai responder a dúvida que você precisa. Você vai sentir que falta algo na resposta. Então, digamos que você começou a estudar a Bíblia, o Novo Testamento em grego. Você começou a estudar grego porque cursou um curso de teologia, ou porque você se interessou pela matéria, ou você viu um vídeo e começou... Você começou a estudar grego. Vou estudar grego aqui. Pá, deu uma loucura, comprou uma gramática, um dicionário interlinear, e pau, comprou um cursinho de grego, alguma coisa com alguém, tá? E beleza, e você começa a estudar seu grego. Só que vai chegar um momento em que só estudar grego não vai te trazer todas as respostas, ou vai ter certas questões que você vai se deparar no Novo Testamento, em que só o conhecimento de grego não vai ser suficiente para resolver a sua questão. Você vai precisar um pouco mais de história, você vai precisar um pouquinho de hebraico, conhecimento de aramaico, você vai talvez precisar de um conhecimento de latim, de questões linguísticas, do princípio exegético, você vai precisar talvez conhecer um pouquinho da teologia envolvida ali no antigo, no que a gente chama de Antigo Testamento, do Novo Testamento. Né? Por isso que sempre cai bem um curso de teologia, que é uma introdução geral às matérias, e você conhece um monte de coisa que te auxilia nesse ponto. Não só, mas estou falando de você que começou pelo grego. Então, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, por exemplo, você que estuda só o grego do Novo Testamento, você vai precisar estudar um hebraico. Conhecer o hebraico, você vai precisar conhecer o latim, e você vai precisar conhecer o grego clássico. E eu não digo isso precisar no sentido de necessidade. Olha, se você não estudar, você não sabe, não. Você vai perceber que conhecendo a evolução diacrônica de algumas palavras e conhecendo e aprendendo e desenvolvendo o uso sincrônico, né? Você tem um estudo diacrônico e um estudo sincrônico. O que é o estudo diacrônico? É o estudo da palavra através da história. Você pega uma palavra, como que ela era no grego clássico, como que ela era usada na Septuaginta, como que ela era usada no Novo Testamento, como que ela foi usada pelos pais da igreja. Título de exemplo. Estudo diacrônico é isso. Você estudar a evolução de uma palavra ao longo do tempo. E você vai ter o estudo sincrônico, que é como João utilizou essa palavra. Como que Paulo utilizou essa palavra? Por exemplo, o conceito de carne. Carne. Carne em Paulo, ela tem muitas vezes a conotação de natureza pecaminosa. Esse é o conceito. Não é carne no sentido de churrasco. Então, veja que esse é um uso específico de Paulo nas epístolas em si, para falar da natureza pecaminosa. Então, um título bem simples. Você olha no grego, sarx. Como é que você traduz? Carne. Mas como que é o entendimento, qual que é a ideia de Paulo no sentido ali? Natureza humana, natureza caída ou natureza pecaminosa. Seria, eu acho que, esse sentido. Então, veja que para trazer uma explicação como essa, você tem que ter um conhecimento de linguística, né? Estudo diacrônico, sincrônico, e por aí vai. E a mesma coisa ocorre num dado momento que você precisa conhecer o grego clássico, você vai precisar conhecer um pouco, não é muito, porque quem já estuda o grego koiné, de certa forma, já conhece um pouco de grego clássico. O grego clássico são mais regras e mais estruturas, só que determinadas obras elas necessitam de dicionários ou de léxicos específicos. Então, por exemplo, você tem um léxico do Novo Testamento, seja do Frederick Dunker, do Henry Taylor, alguma coisa assim, eles são léxicos voltados para Novo Testamento. Léxicos voltados para Novo Testamento. Não adianta você pegar um léxico do Novo Testamento e tentar traduzir a Septuaginta. Não adianta você pegar um léxico do Novo Testamento e tentar traduzir Homero.
A mesma coisa, você não pode pegar um léxico voltado para Homero, que existem léxicos e dicionários voltados para Homero, para a tradução de Homero, e tentar traduzir o Novo Testamento. Você vai incorrer num erro, né? Num erro de, como que eu posso colocar? Anacronismo, que é você pega o que uma palavra significava no passado e tenta aplicar ela num tempo futuro. Ou você pega o que uma palavra significa no futuro e coloca ela no passado. Então, a gente tem que entender cada palavra no seu contexto. Estudo sincrônico. Só que o estudo sincrônico só pode ser feito através do estudo diacrônico. E o estudo diacrônico, você estuda a evolução de uma palavra através do tempo. E você vai passar pelo grego clássico, grego koiné, o grego bizantino e talvez o grego moderno. Então, digamos assim, mas como a gente está voltado, por exemplo, para o grego koiné, você vai ter que entender um pouco de grego clássico. E você vai ter que entender, por exemplo, a influência do hebraico e do aramaico dentro do contexto neotestamentário. Que isso, cara, quando você soma essas coisas, faz total sentido. E no entendimento hoje de determinadas palavras, você vai ter influência do latim. Então, o vídeo é voltado à questão do grego clássico em si, eu estou focando para o grego clássico, mas entende a importância dessa ferramenta, ou de em que momento você vai precisar? Para o iniciante, não. Para o iniciante, ele precisa aprender lá o alfabeto grego, precisa aprender as regras básicas, precisa ler bastante o Novo Testamento, começar a apanhar bastante na tradução, tentando por conta própria, na interpretação, buscando às vezes em dicionários, em léxicos, ganhando experiência, ouvindo pessoas que mais têm conhecimento, estudando por si também, e vai chegar um ponto em que você vai precisar, você vai necessitar avançar para outros. Eu comecei a adquirir léxicos de grego clássico num dia que um amigo me pediu para traduzir uma frase, uma simples frase do Flávio Joséfo. E eu tentei traduzir com meus dicionários, eu não consegui. E eu percebi que eu necessitava de outras obras, porque o dicionário de Novo Testamento é voltado para o Novo Testamento. Então você tem palavras que aparecem em Joséfo que não aparecem no Novo Testamento. Então eu tive que adquirir dicionários maiores, né, mais extensos, para poder entender e tentar traduzir. Foi aí que eu corri atrás do Anatola Bailey, foi aí que eu corri atrás do Sopena, dicionário de espanhol, grego espanhol, grego clássico espanhol, Bailey, francês espanhol, que é só esse fininho aqui atrás, esse laranjinho aqui. Ó, ele é o maior léxico que eu tenho, né? Agora ele está pau a pau junto com o Liddell Scott aqui, que é outro dicionário de grego clássico. Então, mesmo eu não sendo ou não querendo me especializar em grego clássico, eu necessito para determinadas obras ou para determinados estudos ou explicações que eu que eu sempre faço aqui, para complementar no seu estudo. Se você abrir, por exemplo, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que é esse aqui, você vai ver que eles partem do grego clássico, Septuaginta, grego koiné, Novo Testamento. É que a Septuaginta e Novo Testamento são grego koiné. Citam bastante Joséfo, citam Filon de Alexandria, que é koiné também. Então, o grego clássico ele se encaixa nesse momento. Então ele é uma ferramenta bem legal que, quando você avança um pouco mais nos estudos, ganha um pouco mais de experiência, ele pode te ajudar em um determinado momento. Pode, não é sempre, mas pode. Para elucidação de uma determinada palavra ou de um determinado texto. É muito legal. Por exemplo, tem algumas palavras no Novo Testamento que elas ocorrem apenas uma vez, no Novo Testamento. Então você tem que recorrer aonde? A Septuaginta. Você tem que recorrer ao significado daquela palavra no grego clássico. Né? Que uma delas é tagma. Tagma significa grupo. Ela aparece em 1 Coríntios, versículo 21, 22 ou 23. Num desses três versículos. Cada um segundo a sua ordem. Tagma. Tagma, ela aparece como organização militar ou de pessoas na Septuaginta. E esse é um dos significados dela dentro do grego clássico. Ela tem outros significados também, mas sempre nesse sentido. Né? Ou sempre, pelo menos a única aplicação que ela tem no Novo Testamento, dá a ideia de um grupo de pessoas, uma ordem, no sentido de grupo de pessoas. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Você olha para a Septuaginta, você olha para o grego clássico, você olha para o léxico domínio semântico, e você chega a essa conclusão. O domínio semântico coloca ele em organização, não coloca ele em cronologia, questão temporal. Então, são coisas bem legais que você vai aprendendo, que é a prática do estudo do grego koiné
aplicado ao grego clássico também. Né? O grego clássico aplicado ao estudo teológico. É isso. Não sei se eu fui muito claro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.